A Bíblia em um ano. Uma experiência de encontro com Jesus Cristo, a Palavra de Deus. Olá, eu sou Kevin, seminarista da Diocese de Ponta Grossa, Paraná. Você está ouvindo o podcast A Bíblia em um ano. Usando um plano de leitura cronológico, vamos ler a Bíblia inteira em 365 dias, descobrindo como a história da salvação se desdobra e se atualiza em nossas próprias vidas e na vida da Igreja. Estamos usando a Bíblia Católica com a tradução oficial da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Você pode baixar o plano de leitura completo por meio de um link que você encontra na página do Instagram abiblia.emumano ou do facebook.com/seminariopg. Inscreva-se nesse podcast por meio da plataforma que preferir para receber as notificações diárias dos novos episódios. Olá, eu sou o Padre Joel Nalepa, da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Antes de iniciarmos a leitura e a escuta dos textos bíblicos propostos para hoje, vamos pedir que o Espírito Santo ilumine nossa mente e nosso coração para que a Palavra de Deus frutifique em nossas vidas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vindo Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Hoje é o dia 248 do nosso podcast A Bíblia em um ano. Nós vamos ler o livro de Jeremias, capítulo 22, o livro de Daniel, capítulo 3, e o livro dos Provérbios, capítulo 15, versículos 29 a 33. Livro de Jeremias, capítulo 22. Assim fala o Senhor. Desce até o palácio do rei de Judá e dize ali o seguinte: Escuta a palavra do Senhor, ó rei de Judá, que te assentas no trono de Davi, tu e teus servos e teu povo, que entrais por essas portas. Assim diz o Senhor: praticai o direito e a justiça, livrai o explorado das mãos do opressor. Não exploreis nem oprimais o migrante, o órfão e a viúva, nem derrameis sangue inocente neste lugar. Se realmente praticardes o que eu falei, entrarão pelas portas desta casa os reis que se assentarão ao trono de Davi, montados em carros ou cavalos, eles, seus servos e seu povo. Ora, se não derdes ouvido a essas palavras, juro por mim mesmo, oráculo do Senhor, esta casa se transformará num ermo. Pois assim diz o Senhor, a casa real de Judá. Eras para mim como Galaad, como o topo do Líbano, mas juro que farei de ti um deserto, cidades sem moradores. Designarei contra ti destruidores, cada qual com suas armas. Eles cortarão os mais nobres dos teus cedros, e os lançarão ao fogo. Gente de muitas nações passará por esta cidade e perguntarão uns aos outros: por que o Senhor fez isso a esta cidade tão grande? E a resposta será: foi porque abandonaram a aliança do Senhor seu Deus, para adorar deuses estranhos e servi-los. Não choreis pelo morto, nem façais lamentos por ele. Chorai amargamente por aquele que partiu, pois nunca mais há de voltar, nem tornará a ver a terra onde nasceu. Pois assim diz o Senhor a respeito de Selum, filho de Josias, rei de Judá, e seu sucessor no trono. Quem saiu deste lugar, nunca mais há de voltar. Para onde o exilaram, aí morrerá, e esta terra nunca mais ele verá.
Ai daquele que constrói seu palácio sem a justiça, e seus aposentos sem o direito, que faz seu próximo servir de graça, sem pagar o seu trabalho. Ele pensa: construirei uma casa espaçosa, com amplos aposentos. Ele a provê de janelas, painéis de cedro, pintados de vermelho. Pensas que és rei só por exibires cedro? Teu pai acaso não comia e bebia? Mas ele praticava o direito e a justiça, e tudo lhe corria bem. Julgava a causa do humilde e do indigente, e tudo lhe corria bem. Não é isso conhecer-me? Oráculo do Senhor. Tu, porém, não vês nem pensas outra coisa a não ser teu lucro, derramando o sangue do inocente e praticando extorsão e opressão. Por isso, assim diz o Senhor, sobre Joaquim, filho de Josias, rei de Judá: por ele ninguém lamentará. Ai, meu irmão, ai, minha irmã, por ele ninguém lamentará. Ai, meu senhor, ai, majestade, será sepultado como um jumento, arrastado e jogado lá fora, para fora das portas de Jerusalém. Sobe ao Líbano, Jerusalém, e grita. Lá, em Bazã, faze ouvir tua voz. Grita desde Abarim, pois todos os teus amantes foram esmagados. Falei contigo quando estavas segura, mas tu me disseste: não quero te ouvir. É esta tua conduta desde criança, nunca deste ouvidos à minha voz. Os teus pastores todos o vento os levará a pastar, os teus amantes irão para o cativeiro, e então ficarás com vergonha e humilhada por causa de toda a tua maldade. Tu, que moras no Líbano e nos cedros de aninhas, como haverás de gemer ao chegarem tuas dores, as contrações como de mulher em parto? Por minha vida, oráculo do Senhor, mesmo que o rei de Judá, Jeconias, filho de Joaquim, fosse o anel em minha mão direita, eu o arrancaria. Entrego-te à mão dos que querem tirar-te a vida, daqueles que te causam medo. Nabucodonosor, rei da Babilônia e os caldeus. Eu te expulso, a ti e a tua mãe, que te deu à luz, para uma terra estranha, onde não nascestes, mas onde morrereis. Para a terra de suas saudades, jamais voltarão. Será Jeconias uma vasilha imprestável e quebrada, um utensílio que ninguém quer? Porque foram jogados fora ele e seus descendentes, lançados numa terra que não conheciam? Terra, 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 escuta a palavra do Senhor. Assim fala o Senhor. Registrai este homem como um estéril, homem que não prosperará em seus dias, pois nenhum de seus descendentes há de sentar-se no trono de Davi, para de novo governar Judá. Livro de Daniel, capítulo 3. O rei Nabucodonosor mandou fazer uma estátua de ouro com 60 côvados de altura por 6 de largura, e colocou-a na planície de Dura, na província de Babilônia. Em seguida, mandou reunir os sátrapas, magistrados, juízes, governadores, grandes senhores, prefeitos e todos os governantes das províncias, para que comparecessem à inauguração da estátua que ele havia levantado. Reuniram-se, pois, os sátrapas, os magistrados e juízes, governadores, grandes senhores, todas as autoridades e todos os governantes das províncias, para a inauguração da estátua que o rei Nabucodonosor mandara levantar. Todos estavam de pé diante da estátua que Nabucodonosor tinha levantado. O porta-voz do rei clamava em alta voz: a vós, povos, tribos e línguas, ordena-se, quando ouvirdes o som da trombeta, da flauta, da cítara, da harpa, do saltério, da sanfona e de todo gênero de instrumentos musicais, deveis todos prostrar-vos para adorar a estátua de ouro erguida pelo rei Nabucodonosor. Se alguém não se prostrar para adorá-la, na mesma hora será lançado na fornalha de fogo ardente. Depois disso, logo que ouviram o som da trombeta, da flauta, da cítara, da harpa, do saltério, da sanfona e de todo gênero de instrumentos musicais,
todos os povos, tribos e línguas prostraram-se e adoraram a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Imediatamente, ao mesmo tempo, alguns caldeus, querendo acusar os judeus, foram ao rei Nabucodonosor para dizer-lhe: Viva o rei para sempre! Tu, ó rei, promulgaste um decreto para que todo aquele que ouvisse o som da trombeta, da flauta, da cítara, da harpa, do saltério, da sanfona e de todo gênero de instrumentos musicais deveria prostrar-se para adorar a estátua de ouro. E quem não se prostrasse para adorar seria lançado na fornalha de fogo ardente. Pois bem, alguns judeus que tu, ó rei, nomeaste governadores da província de Babilônia, são eles, Sidraque, Misaque e Abidênago. Não te honram, ó rei, não prestam culto aos teus deuses e não adoram a estátua de ouro que levantaste. Nabucodonosor, então, indignado e enfurecido, mandou buscar Sidraque, Misaque e Abidênago. Eles foram conduzidos à presença do rei. Nabucodonosor tomou a palavra e disse: É verdade, Sidraque, Misaque e Abidênago, que não prestais culto aos meus deuses e não adorais a estátua de ouro que eu levantei? Agora, então, estáis preparados, na mesma hora em que ouvirdes o som da trombeta, da flauta, da cítara, da harpa, do saltério, da sanfona e de todo gênero de instrumentos musicais, para vos prostrardes e adorar a estátua de ouro que eu fiz. Se não adorardes na mesma hora, sereis atirados na fornalha de fogo aceso. E qual é o Deus que vos há de livrar da minha mão? Respondendo, Sidraque, Misaque e Abidênago disseram ao rei Nabucodonosor: Quanto a isto, não precisamos responder-te. Se o nosso Deus, a quem cultuamos, pode livrar-nos da fornalha de fogo aceso, ele nos livrará também da tua mão. E mesmo se não o fizer, fica sabendo, ó rei, que não vamos prestar culto aos teus deuses, nem adorar a estátua de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor encheu-se de furor e seu rosto mudou-se contra Sidraque, Misaque e Abidênago. Mandou acender a fornalha 7 vezes mais do que de costume, e mandou que os soldados mais fortes do seu exército amarrassem Sidraque, Misaque e Abidênago, e os lançassem na fornalha de fogo aceso. Imediatamente eles foram amarrados, vestidos com suas túnicas, calções, gorros e outras roupas, e foram atirados na fornalha de fogo aceso. Como o fogo da fornalha estava exagerado por causa da ordem rigorosa do rei, as labaredas mataram aqueles que se aproximaram para atirar Sidraque, Misaque e Abidênago, e os 3, Sidraque, Misaque e Abidênago, caíram amarrados dentro do forno de fogo aceso. Os 3 ficaram passeando no meio do fogo, louvando a Deus e bendizendo ao Senhor. Azarias, de pé, orou assim, abrindo sua boca no meio do fogo: Bendito és tu, Senhor, Deus dos nossos pais, e teu nome é louvável e glorioso pelos séculos, pois tu és justo em tudo o que por nós fizeste. Todas as tuas obras são verdadeiras, e retos os teus caminhos, e todos os teus julgamentos são verdade. Executaste os teus julgamentos verdadeiros, segundo tudo o que mandaste vir sobre nós, e sobre Jerusalém, a cidade santa dos nossos pais. Foi com verdade e justiça que nos mandastes estas coisas, por causa dos nossos pecados. Sim, pecamos, agimos iniquamente, afastando-nos de ti e em tudo pecando. Não ouvimos os teus preceitos e não observamos, não agimos segundo o que nos mandaste, para que tudo nos corresse bem. Tudo o que mandaste vir sobre nós, tudo o que nos fizeste, com verdadeira justiça o fizeste. Tu nos entregaste às mãos dos nossos inimigos, iníquos, perversos e prevaricadores, e a um rei injusto, o pior em toda a terra. E agora não podemos sequer abrir a boca. Desilusão e vergonha chegaram para teus servos e aqueles que te prestam culto. Não nos abandones para sempre, por causa do teu nome. Não anules a tua aliança, não retires de nós a tua misericórdia, por causa de Abraão, o teu amado, de Isaque, o teu servo, e de Israel, o teu escolhido. A eles disseste que multiplicarias a sua descendência como as estrelas do céu, e como a areia na praia do mar. Sim, Senhor,
Estamos reduzidos mais que todas as nações, humilhados na terra inteira, hoje por causa dos nossos pecados. E não há neste tempo chefe, profeta ou governante, não há holocausto nem sacrifício, oferenda ou incenso. Não há local para te entregar as primícias, a fim de podermos encontrar misericórdia. Mas, de alma esmagada e de espírito humilhados, sejamos aceitos. Como em holocausto de carneiros e de touros, como milhares de gordos cordeiros, seja este o sacrifício na tua presença, hoje, e leva à perfeição os que te seguem, pois para os que confiam em ti não há desilusão. Agora, porém, vamos seguir-te de todo o coração, temendo-te e buscando a tua face. Não nos deixes desiludidos, mas trata-nos segundo a tua mansidão e segundo a tua imensa misericórdia. Livra-nos segundo as tuas maravilhas, e dá glória ao teu nome, Senhor. Fiquem desiludidos todos os que maltratam os teus servos. Fiquem eles envergonhados, sem poder algum. E seja esmagada a sua força. Que eles saibam que tu és o Senhor, o único Deus, glorioso por todo o orbe da terra. Os funcionários do rei, que os tinham atirado na fornalha, não paravam de alimentar o fogo com betume, estopa, piche e gravetos, tanto que as labaredas subiam 49 côvados acima da fornalha, alcançando e queimando os caldeus que estavam por perto. O anjo do Senhor, porém, desceu para junto de Azarias e seus companheiros na fornalha, impeliu as labaredas para fora da fornalha e fez surgir no meio da fornalha um vento de orvalho refrescante. E o fogo não os atingiu, nem os prejudicou, nem causou-lhes qualquer incômodo. Os três, então, como a uma só voz, começaram a louvar, glorificar e bendizer a Deus, dentro da fornalha, dizendo: Bendito és tu, Senhor, Deus dos nossos pais, e digno de louvor e muito exaltado pelos séculos. Bendito é o teu nome santo e glorioso, e muito louvado e muito exaltado pelos séculos. Bendito és tu no templo de tua santa glória, e muito digno de louvor e super glorificado pelos séculos. Bendito és tu no trono do teu reino, e muito digno de louvor e super exaltado pelos séculos. Bendito és tu, sentado sobre os querubins, observando os abismos, e digno de louvor e muito exaltado pelos séculos. Bendizei ao Senhor todas as obras do Senhor, aclamai e super exaltai-o pelos séculos. Bendizei, ó céus, ao Senhor, louvai-o e super exaltai-o pelos séculos. Bendiz, anjos do Senhor, ao Senhor, louvai-o e super exaltai-o pelos séculos. Bendizei, águas todas acima dos céus, ao Senhor, louvai-o e super exaltai-o pelos séculos. Bendiz toda a potência ao Senhor, louvai-o e super exaltai-o pelos séculos. Bendizei sol e lua ao Senhor, louvai-o e super exaltai-o pelos séculos. Bendizei estrelas do céu ao Senhor, louvai-o e super exaltai-o pelos séculos. Bendizei toda a chuva e orvalho ao Senhor, louvai-o e super exaltai-o pelos séculos. Bendizei ventos todos ao Senhor, louvai-o e super exaltai-o pelos séculos. Bendizei fogo e calor ao Senhor, louvai-o e super exaltai-o pelos séculos. Bendizei frio e calor ao Senhor, louvai-o e super exaltai-o pelos séculos. Bendizei orvalhos e geada ao Senhor, louvai-o e super exaltai-o pelos séculos. Bendizei geleiras e frio ao Senhor, louvai-o e super exaltai-o pelos séculos. Bendizei gelo e neve ao Senhor, louvai-o e super exaltai-o pelos séculos. Bendizei noite e dia ao Senhor, louvai-o e super exaltai-o pelos séculos. Bendizei luz e trevas ao Senhor, louvai-o e super exaltai-o pelos séculos. Bendizei relâmpagos e nuvens ao Senhor, louvai-o e super exaltai-o pelos séculos. Bendiga a terra o Senhor, louve-o e super exalte-o pelos séculos. Bendizei montanhas e colinas ao Senhor, louvai-o e super exaltai-o pelos séculos. Bendizei todas as plantas da terra ao Senhor,
Louvai-o e superexaltai-o pelos séculos. Bendizei mares e rios ao Senhor. Louvai-o e superexaltai-o pelos séculos. Bendizei nascentes de água ao Senhor. Louvai-o e superexaltai-o pelos séculos. Bendizei peixes grandes e tudo o que nada nas águas ao Senhor. Louvai-o e superexaltai-o pelos séculos. Bendizei todas as aves do céu ao Senhor. Louvai-o e superexaltai-o pelos séculos. Bendizei animais silvestres e domésticos ao Senhor. Louvai-o e superexaltai-o pelos séculos. Bendizei filhos dos homens ao Senhor. Louvai-o e superexaltai-o pelos séculos. Israel, bendize ao Senhor. Louvai-o e superexaltai-o pelos séculos. Bendizei sacerdotes do Senhor ao Senhor. Louvai-o e superexaltai-o pelos séculos. Bendizei servos do Senhor ao Senhor. Louvai-o e superexaltai-o pelos séculos. Bendizei espíritos e almas dos justos ao Senhor. Louvai-o e superexaltai-o pelos séculos. Bendizei santos e humildes de coração ao Senhor. Louvai-o e superexaltai-o pelos séculos. Bendizei Ananias, Azarias, Misael ao Senhor. Louvai-o e superexaltai-o pelos séculos, pois ele nos retirou do Sheol e salvou-nos do poder da morte, livrando-nos do meio da fornalha de fogo ardente e protegendo-nos do meio do fogo. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia é para sempre. Bendizei vós todos que temeis o Senhor, ao Deus dos deuses. Louvai-o e dai-lhe graças, porque a sua misericórdia é para sempre. Então o rei Nabucodonosor ficou muito espantado e levantou-se de repente. Dirigindo-se aos seus ministros, perguntou: Não foram 3 os homens que atiramos no meio do fogo amarrados? Eles responderam: Sem dúvida, ó rei. E ele lhes disse: Como então estou vendo 4 homens soltos e andando no meio do fogo, sem qualquer ferimento, e o quarto deles é semelhante a um filho dos deuses? Nabucodonosor aproximou-se da entrada da fornalha de fogo aceso e disse: Sidraque, Misaque e Abidênago, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. Imediatamente saíram Sidraque, Misaque e Abidênago do meio do fogo. Reuniram-se os sátrapas, prefeitos, governadores e ministros do rei para ver os homens. O fogo não os tinha atingido, nada de seus corpos, nem os cabelos de suas cabeças se tinham queimado, nem suas roupas haviam sofrido qualquer dano, nem mesmo o cheiro do fogo tinha passado por eles. Nabucodonosor prorrompeu então: Bendito seja o Deus de Sidraque, Misaque e Abidênago, que mandou seu anjo libertar seus servos, que nele confiaram. Eles contrariaram o decreto do rei e entregaram os próprios corpos para não servirem nem adorarem outro Deus, a não ser o Deus deles. De minha parte, fica estabelecido este decreto: que todo povo, raça ou língua que profira alguma blasfêmia contra o Deus de Sidraque, Misaque e Abidênago seja esquartejado e sua casa transformada em entulho, pois não existe Deus capaz de salvar igual a este. E o rei promoveu Sidraque, Misaque e Abidênago na província da Babilônia. Do rei Nabucodonosor a todos os povos, nações e línguas que habitam em toda a terra, a paz se multiplique para vós. Pareceu-me bem proclamar os sinais e prodígios que o Deus Altíssimo realizou na minha presença. Como são grandiosos os seus sinais, e como são fortes as suas maravilhas. O seu reino é um reino eterno. O seu poder se estende de geração em geração. Livro dos Provérbios, capítulo 15, versículos 29 a 33. O Senhor mantém-se longe dos ímpios, mas ouve as orações dos justos. Um olhar luminoso alegra a alma, uma boa notícia revigora os ossos. O ouvido que escuta repreensões salutares terá seu lugar no meio dos sábios. Quem rejeita a correção odeia-se a si mesmo. Quem atende às repreensões é dono de seu coração.
Olá, eu sou o Padre Wagner da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Ouvimos hoje o capítulo 22 do livro do profeta Jeremias. Aqui aparece uma exortação ao rei e ao povo. Esta sessão, uma exortação a que o palácio e a cidade façam justiça ou sejam destruídas. É provavelmente uma introdução aos oráculos seguintes contra os reis citados e talvez date do período do reinado de Joaquim. A partir do versículo 13, nós vamos encontrar o oráculo contra Joaquim. Essa denúncia contra o perverso Joaquim, feita durante o seu reinado, é uma das mais claras de Jeremias. Ele condena o rei pela edificação do seu palácio com trabalho forçado, em um período quando pesados tributos estavam sendo pagos ao Egito. Termina essa sessão com uma lamentação sobre o fim dos reis, ou talvez sobre a cidade de Jerusalém. Mais adiante, no versículo 24, nós encontramos outro oráculo do Senhor. Poucas vezes um rei foi tão severamente castigado em um oráculo durante o seu reinado quanto o foi Joaquim nesta passagem. Acompanhamos hoje também o capítulo 3 do livro do profeta Daniel. E é interessante perceber que tudo no profeta Daniel sugere claramente que o propósito principal deste capítulo é diretamente prático e não doutrinário. Não há predições. A narrativa simplesmente fala da sorte dos 3 amigos de Daniel na qualidade de firmes confessores da fé. Sedraque, Misaque e Abdenago têm sua fé provadas pelo rei Nabucodonosor. De modo que no contexto desse capítulo, nós podemos primeiramente ver a oposição à fé por parte de Nabucodonosor. Mais adiante, nós vamos ver a tentação da fé, a fé que é provada em sua perseverança, e por fim, a demonstração da fé em tudo aquilo que se realiza na vida de Sedraque, Misaque e Abdenago, que foram salvos pela fé. A vitória da fé tinha 5 objetivos. No versículo 25, vimos, eles foram soltos de suas amarras. Mais adiante, foram protegidos do mal. Foram ainda confortados na provação. Seu Deus e Senhor foi glorificado, e como servos de Deus foram recompensados. É basicamente essa a estrutura que nós vamos perceber claramente aqui no capítulo 3 do livro do profeta Daniel. Ouvimos hoje, para preencher o nosso coração, o livro sapiencial de Provérbios, no capítulo 15, versículos de 29 a 33. Quero resgatar para nós o que nos diz o versículo 30. Um olhar sereno alegra o coração, uma boa notícia reanima as forças. Quando na vida de Sedraque, Misaque e Abdenago tudo parecia acabado, vem a boa notícia da vitória de Deus. O Senhor é glorificado pela fé desse homem. Assim também foi a vida do profeta Jeremias. Quando tudo parecia já não ter jeito, ele, ousadamente, em nome do Senhor, proferia oráculos para exortar a conversão, a mudança, para exortar os grandes, os reis, a se voltarem para o Senhor. Aprendamos hoje com essa palavra, a também nós em nossa vida temos atitudes de fé. E a fé traz consigo 2 dimensões, a ousadia e a coragem. Uma fé autêntica, ela é ousada e corajosa, pois se permite conduzir-se no Espírito Santo. Portanto, sejamos de fato firmes no nosso propósito, trilhemos o caminho da retidão, o caminho do Senhor. E por mais que nos oprimam, continuemos a testemunhar a nossa fé. Que Deus te abençoe, para que você continue perseverante nesse bom propósito de uma escuta atenta e aprofundada da palavra do Senhor.
Queridos irmãos e irmãs, que possamos exclamar com São Pedro, a quem iremos, Senhor, Tu tens palavras de vida eterna, e que a cada dia, após a escuta atenta da palavra, possamos renovar a nossa opção por Cristo e pelos frutos de eternidade que Sua palavra nos oferece. Quem vos fala é o Padre Hélio Guimarães, da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Oremos. Ó Deus, que unis os corações dos vossos fiéis num só desejo, dai ao vosso povo amar o que ordenais e esperar o que prometeis, para que na instabilidade deste mundo fixemos os nossos corações onde se encontram as verdadeiras alegrias. E abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Você acaba de ouvir mais um episódio do podcast A Bíblia em um Ano. Continue nesse bom propósito de ouvir, ler e praticar a Palavra de Deus. Rezemos por todos que estão fazendo este caminho de leitura da Bíblia. Procure também participar da sua comunidade. A permissão para uso do plano de leitura The Bible in a Year com o Padre Mike Schmitz e Jeff Kevins foi concedida por Ascension. A versão original pode ser baixada em ascensionpress.com. Todos os direitos desse plano estão reservados à Ascension. Os demais conteúdos do podcast não são criados, revisados ou apoiados por Ascension. Até amanhã!